Minha carteira de fundos imobiliários para 2024, fundos imobiliários e perspectivas. Como está a minha carteira de fundos imobiliários para 2024? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do cenário dos fundos imobiliários nesse ano aí que está se iniciando já em março, explicando o que eu busco nos fundos imobiliários, que eu vou ter em carteira esse ano e apresentar alguns desses fundos imobiliários. Tudo isso para você ter uma noção melhor do que esperar do mercado imobiliário esse ano e montar a sua carteira de investimentos aí de acordo. Se isso tudo te interessa, acompanhe o vídeo com atenção. Quais as perspectivas dos fundos imobiliários para 2024? O ano de 2024 é visto com mais otimismo pelo mercado e que pode impactar positivamente os fundos imobiliários. Muitos fatores devem afetar o mercado imobiliário, principalmente o mercado de FIs no Brasil aí em 2024. Por isso, nessa parte inicial do vídeo, eu quero destacar alguns pontos que podem afetar os seus fundos imobiliários para que você esteja ciente deles. Queda na Selic. Como eu disse no vídeo sobre a minha carteira de ações lá para 2024, a taxa Selic já começou a cair em 2023 e tudo indica que ela deve continuar sendo cortada em 2024. Aliás, se você não viu meu vídeo sobre ações para esse novo ano, não esquece de assistir ele depois. A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia e influencia outras taxas de juros do país, como empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras. E a Selic ela chegou a estar em 13,75% em 2023, mas se espera que ela termine em 9% de acordo com o boletim Focus, que reúne projeções dos grandes players do mercado financeiro. Mas como isso afeta os FIs? De diversas formas, como redução dos custos de financiamento, pois quando a taxa Selic ela é reduzida, os juros dos financiamentos imobiliários também tendem a cair. Isso pode beneficiar os fundos imobiliários, pois muitos deles utilizam empréstimos para adquirir ou desenvolver novos empreendimentos. Aumento da atratividade dos investimentos imobiliários. Selic mais baixo faz os investimentos em renda fixa terem retornos menores. Isso pode afetar os fundos imobiliários mais atrativos, deixando mais atrativos, pois oferecem possibilidade de retornos mais altos em comparação. Valorização dos ativos imobiliários. Redução da Selic ela pode estimular o mercado, levando a uma maior demanda por imóveis e aumentando o seu valor. O IFIX, historicamente, sempre apresentou retornos mais expressivos em ciclos de cortes. Momentos que o mercado tem uma visão mais otimista, os investidores passam a ter um apetite maior ao risco. Quem mais deve ganhar são fundos de tijolos, por quê? Porque os seus portfólios são compostos por ativos reais que tendem a se valorizar num cenário de queda de Selic. E os FIs de papel, com a renda fixa rendendo menos, devem ter um investimento ruim? Não. O foco no investidor ele precisa ser no spread, ou seja, a diferença entre a rentabilidade do investimento e a inflação. Em termos gerais, o CDI está em queda, mas continua alto. É melhor um dividendo de 12% com inflação de 4% do que um dividendo de 14% com inflação de 10%, por exemplo. Por isso, esses cortes da Selic podem afetar positivamente os fundos imobiliários. Reajuste dos patrimônios dos FIs. Dezembro marca a temporada em que a gestora de fundos conduzem a uma reavaliação patrimonial para atualizar os valores no mercado. O resultado desse reajuste deve acontecer e começar a aparecer em março de 2024. A avaliação de muitos analistas é que esse reajuste patrimonial feito pelas gestoras deve provocar uma atualização no mundo dos FIs e os ativos dentro da carteira de alguns fundos eles devem corrigir para cima. A atualização ela pode levar a um aumento do deságio entre valor patrimonial e cota do fundo em relação ao valor da cota do mercado, aumentando a força compradora. Descontos em vários segmentos de FIs. Apesar do IFIX ter subido bem em 2023, em vários segmentos de FIs, eles ainda estão descontados. Dá uma olhada nessa tabela que relaciona o valor sobre o preço-valor patrimonial de diferentes segmentos de fundos imobiliários, comparando-os, os números atuais com uma média histórica do período compreendido entre janeiro de 2012 a novembro de 2023. É possível ver um desconto em relação a vários setores que mantêm uma janela de oportunidade aberta esse ano para esse mercado. Possibilidade de tributação de FIs. Nem tudo é um mar de rosas. A medida provisória do governo federal que taxa fundos exclusivos também muda regras para a tributação
de fundo de investimento, tanto imobiliário quanto fundo Fiagro também. Esses fundos aí estão desde 2004 isentos do imposto de renda, contando que as suas cotas sejam admitidas à negociação no mercado financeiro, que possuam no mínimo 50 cotistas. Com a nova regra, as cotas precisam ser efetivamente negociadas no mercado, não somente admitidas à negociação, e possuem no mínimo 500 cotistas. A MP tem como objetivo em compensar a atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física. E aí você pode estar pensando, pô, Eliseu, mas eu não invisto em nenhum fundo imobiliário por fora do mercado e nem com menos de 500 cotistas. Isso é para investidores muito ricos, não é? Pois é, você pode estar certo pelo menos por enquanto. Porém, essa medida assusta um pouco o mercado, pois pode ser vista como um primeiro passo para uma tributação definitiva de dividendos de fundos imobiliários ali no futuro. O governo atual já deixou claro que quer arrecadar o máximo possível e vai percorrer boas distâncias para isso. Portanto, cabe levar isso em consideração e nos mantermos atentos nesse novo ano. Acho que esse panorama aí de investimentos de FIs em 2024 já valeu o seu like, né? Então agora deixa eu te contar o que eu considero um fundo imobiliário para estar investindo nele tanto nesse ano quanto além. O que eu quero nos FIs nos quais eu invisto. Antes de investir em um FI, eu garanto que ele obedece a 4 princípios básicos que considero essenciais para esse mercado. A finalidade do fundo ele precisa fazer um sentido para mim. Primeira coisa que eu faço para investir em bons fundos imobiliários é entender o funcionamento do fundo no qual eu pretendo estar investindo, né? Cada fundo imobiliário ele é estabelecido como um objetivo específico e eles podem incluir aquisição, construção, desenvolvimento, exploração, arrendamento ou venda de imóveis comerciais, residenciais, corporativos, galpões logísticos, entre outros tipos de propriedades. Além disso, a finalidade do fundo imobiliário ele pode ser a de gerar renda através da locação dos imóveis adquiridos, distribuindo os rendimentos aos cotistas ou até mesmo focada na valorização dos ativos imobiliários e no lucro na venda futura. Os regulamentos e objetivos específicos de cada FI são detalhados em seu prospecto ou no regulamento, onde são descritas políticas de investimento, estratégias, tipo de ativo imobiliário que serão adquiridos. Toda a compreensão do fundo imobiliário passa pelo entendimento da finalidade dele, que está exposta abertamente nos relatórios do fundo imobiliário. Você precisa ler para conhecê-lo e ler é essencial antes de investir. Carteira do fundo precisa ser uma boa. Se a finalidade do fundo imobiliário faz sentido para mim, é hora de entender mais especificamente o que o FI investe. Isso pressupõe que o quê, né? Quantos imóveis esse fundo possui? Quão bons são esses imóveis? Estão no padrão exigido pelos inquilinos que os buscam? Nas comunicações oficiais dos fundos imobiliários, é possível encontrar detalhamentos maiores sobre os imóveis e títulos presentes no fundo, inclusive com mapas e avaliações. Entenda que quando você investe em um fundo imobiliário, você está indiretamente investindo no que ele investe, por isso entenda bem no que está colocando seu dinheiro. Além disso, vale a pena conhecer quem paga ao fundo. Nem o fundo imobiliário ele gera dinheiro do nada. Ele recebe de alguém e passa esse valor para você. Os FIs de tijolos, por exemplo, recebem aluguéis de seus inquilinos. Os de papel recebem juros dos CRIs. Os fundos recebem dividendo dos fundos nos quais investem. Por isso, além de entender onde cada fundo imobiliário investe, você precisa saber quem está por trás do dinheiro que entra no FI. Apenas entendendo isso, você saberá quem realmente estará colocando aí dinheiro no seu bolso. O fundo precisa também estar pagando bons dividendos. Dividendos bons são dividendos que te remuneram bem, mesmo em um momento aí de taxa de Selic mais alta, como agora, quanto mais baixa, né, como deve ser daqui para frente. Tudo isso enquanto ainda te mantém com potencial de renda variável, porém bons dividendos, especialmente em FIs, são mais do que isso. Eles também são regulares, que é muito importante. Não adianta o fundo imobiliário pagar uma vez, porque vendeu um prédio ou algo não recorrente e depois voltar a pagar pouco. Por isso, ao procurar fundos imobiliários com bons dividendos, é importante verificar se eles estão estáveis, olhando um pouco do histórico. Dividendos como esses são melhores que esses, por exemplo. O fundo precisa estar também com um preço bom. Finalmente, depois de entender o funcionamento dos fundos imobiliários, vale também ver como eles estão hoje em matéria de desconto. Isso é possível através da métrica preço-valor patrimonial. Preço-valor patrimonial é média e a razão entre o preço por cota do fundo imobiliário e o valor patrimonial do fundo dividido pelo número de cotas. 1 seria o valor justo, abaixo disso, desconto e acima, ágio.
Lembrando que um preço-valor patrimonial alto não garante queda do fundo imobiliário e um baixo não garante alta, mas esse é um dos melhores indicativos de preço nesse mercado, especialmente fundos de tijolos, cujos imóveis teriam um valor justo mais facilmente definido. Comprando FIs com desconto, você coloca forças da regressão à média a seu favor. Todas essas são algumas das formas que eu decido quais fundos imobiliários adicionar à minha carteira e quais deixar de fora. E agora eu vou te mostrar alguns fundos imobiliários que passam nesses filtros e que estão na carteira aí para um começo de 2024, carteira pessoal, lembrando que não é recomendação de investimento. Como está a minha carteira de fundos imobiliários para 2024? Fundo Valora VGIR 11, preço-valor patrimonial 1.01, dividend yield 14,97%. É um fundo de papel, investe em CRIs focados 90% em imóveis residenciais. Investe nele também, comenta aí. Fundo Kinea Red, ticker KNHF 11, preço-valor patrimonial 1.02 vezes, dividend yield 3,86%, porque ele começou a distribuir em agosto, tipo híbrido. Ele investe em fundo imobiliário, ações de empresas imobiliárias, CRIs, fundo HSI Ativos Financeiros, HSAF é o código, 0,91 vezes valor patrimonial e 12,88%. É um CRI, basicamente, investindo em CRIs, apesar de ter também fundos imobiliários que estão na sua carteira. Fundo BTLG 11, preço-valor patrimonial 1,02 vezes, dividend yield 8,91%, é um fundo de tijolo linkado à logística. Diversos aí galpões logísticos são os investimentos em torno de São Paulo. Fundo WHGR 11, 0,95 vezes, dividend yield 12,87%, híbrido também com CRIs, FIs, permutas imobiliárias. Fundo Habitat 11, HABT 11, 0,88 vezes, dividend yield 16,11%, é um CRI, investe uma ampla carteira de CRIs com ratings aí interessantes. Fundo Campos Faria Lima, FCFL 11, 0,95 vezes valor patrimonial, 8,71% dividend yield, é um tijolo linkado ao Campos Faria Lima, como o próprio nome já diz. Fundo VEX Juro Real, VCJR 11, 0,93 vezes valor patrimonial, 12,50% de yield. Fundo de papel investe aí uma carteira de CRIs com uma diversificação bem interessante. E antes de mostrar o 10º FI, eu vou, nesse vídeo, te convidar a estar se inscrevendo aqui no meu canal para acompanhar mais vídeos de investimentos aqui em 2024 e além. Fundo HGBS 11, 0,98 vezes valor patrimonial, dividend yield 8,89%. Um fundo de tijolo linkado a shoppings, investe aí 63% diretamente em shoppings. E com esse fundo imobiliário eu me despeço por hoje. Nos vemos no próximo vídeo e eu te desejo ótimos investimentos nesse ano de 2024. Valeu!